Então a gente vai dar continuidade aqui. Vocês não reparam a quantidade de barulho não, porque aqui onde eu moro é difícil. Mas eu vou continuar mesmo assim. Então, é, eu criei aqui uma pasta chamada External Services, que é os serviços externos, onde vai estar a classe para poder estar fazendo as operações com a nossa API do Pexels. Ela que vai se comunicar e receber os dados do Pexels. E depois nós vamos retransmitir esses dados através de um endpoint nosso próprio. Depois de tratá-los usando mappings, nós vamos ter os nossos DTOs, nós vamos entender o que significa os Data Transfer Objects, os DTOs, como usar o AutoMapper para isso, né? Então, nós vamos agora criar uma classe que vai representar aqui os nossos dados. Então, a gente tem que saber utilizar a inteligência artificial de forma muito objetiva, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos criar um objeto Photos, que vai representar essa parte aqui. Também vai ter um objeto Response. O objeto Response, ele é responsável diretamente por receber os dados de resposta da nossa API RESTful. Nós vamos ter também uma classe de request. Essa classe de request ela vai ser responsável por enviar os dados. No nosso caso aqui, os dados, como eles são enviados via GET, né, não é POST, a gente só tem que montar uma query, montar ali concatenado mesmo. Mas nós vamos tentar fazer isso da melhor maneira, representar da melhor maneira possível. Então nós vamos ter uma classe. Então, para poder acelerar o processo, o que eu vou fazer? Eu vou pedir o GPT para poder criar para mim as classes que vão estar representando o domínio aí do nosso serviço externo. Então eu vou explicar para o GPT, passar para ele as instruções e ele vai trazer para mim essas informações já prontas. Então, basicamente é isso. Você diz para ele que está consumindo a API, que quer que ele crie para você as classes que vão representar aí a sua resposta. E você vai ter aí, vamos dizer assim, maior produtividade, porque muito rapidamente ele já cria para você todas as classes com o que você precisa. É claro que você vai ter que instalar isso daqui. Então ele criou aqui o response. E o que tem dentro desse response? Né? Ele tem aqui dentro do response, ele tem page do tipo inteiro, a quantidade por página, aí você tem a lista de Pexels Photos, né? E aí ele criou aqui o Pexels Photos que vai representar aí cada foto. E as fontes também. Então tá tudo aí bem detalhado. Ele fez até o exemplo de uso, olha que legal. Ele dá até mais do que você pede. Então nós vamos copiar e colar essas classes lá para dentro. Então, aqui vai estar os serviços externos do Pexels. Inclusive, a gente pode mudar o nome aqui, porque a gente pode ser que tenha outros serviços externos que a gente tem que colocar posteriormente. Então, eu vou colocar aqui Pexels External Services, que vai ser a comunicação API RESTful. Então, aqui dentro nós vamos ter os nossos DTOs, Data Object Transfers, que no caso é essa classe que nós vamos criar aqui, que vai estar recebendo os dados, que é o nosso response. Vamos criar uma classe aqui. Essa classe vai ter o nome de Pexels Response, se eu não me engano, isso aqui, Pexels Response DTO. E a gente vai pôr DTO no final só para identificar que é um objeto de transferência de dados. Beleza? E dentro dessa classe nós vamos colocar as classes criadas pelo GPT, porque criado pelo GPT, isso tudo aqui você poderia digitar, mas para que você vai fazer isso se você pode ter automatizado? Beleza? Ainda mais se tratando de um JSON.
Você pode automatizar, ele traz tudo para você já com o tipo de dado correto. Se o tipo de dado estiver incorreto, você corrige ele posteriormente. Então, aqui nós estão nossos DTOs. O ideal é que tenha o mesmo nome aqui dentro, né? Isso. E aí nós vamos ter aqui o Pexel Services. Vamos criar aqui mais uma pasta. Temos Services. Então, tudo que for realizado, a gente sempre tem as classes de recebimento de dados, você tem os serviços, todas as informações têm que ser organizadas em cada uma das camadas para facilitar a manutenção. Então, quando eu pedi para ele criar a classe lá para representativa ali do JSON, o DTO, ele já criou para mim até o serviço aqui, já posso aproveitar, já está pronto. Para que eu vou reescrever? Então a gente vai copiar isso daqui e vai criar esse serviço de uma vez. É claro que o ideal é ter uma interface, é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Sempre é bom ter uma interface para tudo. Então, já pensando nisso, vamos padronizar, porque a gente quer seguir as boas práticas. Vamos criar aqui uma interface. E aqui nós vamos ter a implementação aqui. Então a gente organiza dessa forma. Você tem os services, você tem as interfaces e as implementações das interfaces. Se o projeto for crescendo, isso aqui vai crescendo também. Mas é para manter a organização, ok? Então nós vamos aproveitar o que ele já retornou para nós aqui. E é claro, cadê o serviço? A implementação que ele passou para nós anteriormente. Então eu dei uma melhorada aqui, aproveitei aquele response que ele criou e aquele serviço e dei já mais uma melhoradinha em relação também às configurações. Ele vai estar buscando essas informações ali de dentro do nosso arquivo de configurações. Vamos instalar aqui essa biblioteca. Do Nugget, vamos procurar aqui. Microsoft Extensions Configurations. Podemos instalar a versão. Aqui a gente vai ver questão de compatibilidade. Deixa eu ver se tem aqui. É bom sempre olhar a compatibilidade. Versão tal. Dependências .NET 4.6. Então aqui .NET 8. .NET 9. Tá. Então algumas bibliotecas, está vendo como é que é importante escolher bem a biblioteca, a versão correta. Então eu estou usando .NET 8. Eu vou voltar aqui para a versão 8 aqui. .NET 6, .NET 7, .NET 8. Manter aí um limite abaixo da minha versão atual, para não ter problema de compatibilidade com alguma outra biblioteca futuramente. Ok, está instalado. Vamos ver se vai compilar. Tá compilando, beleza. Aqui tem alguma questão aqui de implementação. Vamos implementar e ver o que pode ser.
Ah tá, a assinatura ficou diferente. Tá. Então vamos desfazer aqui, vamos colocar aqui dessa forma aqui. Estamos fazendo invertido, né? Geralmente a gente faz o contrato primeiro. Então tá aqui, ó. Só que, deixa eu pensar aqui. O meu response, tá, dentro do meu response nós temos aqui a lista de fotos, tá, beleza. É um response só, então não tem uma lista enumerável não. Então é isso, agora está implementado o serviço, está compilando. Vou mandar compilar. Tá indo. Uma pausa aqui enquanto termina de compilar. Deu um erro de compilação aqui, mas não é erro de código não, viu? É algum bug interno. Talvez pelo fato de a gente estar usando Docker, sei lá. Vamos dar uma parada aqui na minha imagem. Só para ver se tem alguma coisa a ver. Não sei se tem. E vamos limpar a solução. Limpando a solução. Ok. Vamos tentar compilar separadamente só o projeto de infra. Recompilar. Ah, compilou. Ele sozinho compilou. Vamos tentar compilar tudo agora. Ou vamos tentar só a API para ver. Pode ser que seja só ela que esteja com problema. Recompilou. Vou compilar geral. Compilou geral. Então era algum problema no container lá. Pode ser algum bug dentro do container. Então tá tudo compilando. Vamos para as próximas etapas, né? Agora nós vamos ter que criar essas informações dentro ali do nosso arquivo de configuração. Então, vamos abrir ele aqui. E aqui nós vamos colar as nossas chaves aqui. Vem aqui. A vírgula aqui. E cola ela aí. Então nós temos aqui pixels, 2 pontos, API aqui, 2 pontos e a URL. E aqui nós vamos pegar a nossa chave que nós conseguimos lá no site. Nós vamos aqui no header aqui, temos a nossa variável de ambiente aqui. Aqui eu vou copiar a minha chave. Não estou preocupando que essa chave eu troco a hora que eu quiser. Não tem problema ela aparecer e também não é dinheiro nem nada demais. O máximo que pode acontecer é a pessoa usar ela e baixar umas fotos, né? Então aí está. Configurações estão aí. Ainda não dá para testar porque isso é só um serviço. Nós temos que criar ainda um endpoint para poder consumir esse serviço que nós criamos. O que nós fizemos até agora? Recapitulando, criamos nosso DTO, Data Object Transfers, que vai receber a nossa resposta da API. Criamos o nosso serviço, que vai executar a atividade de ir lá na API, conversar com ela. Inclusive, eu coloquei aqui 5 resultados por página. Isso aqui pode ser opcional para o usuário. Nós vamos mudar isso daqui, ó. Vou colocar isso aqui assim. Assim. E aí lá na nossa interface a gente vai alterar isso aqui, que a gente quer entrar com essa informação também por lá. Pronto. Então é isso. Aqui a gente vai entrar tanto com quantidade por página e tal. E a gente precisa também... não, por enquanto é isso. Questão de logs não vamos criar ainda. Então nós temos aqui a interface, que é o nosso contrato. Normalmente se cria primeiro o contrato e depois se implementa, tá? Mas a grande maioria das vezes, na realidade, o que você vai ver é isso. A gente vai fazendo à medida que vai dando. Depois que está pronto, funcionou, não se altera mais. Não se pode alterar mais a implementação aqui. Ou você cria uma nova interface, uma nova classe, ou você cria
novas implementações, cria extensões, sei lá. Mas depois que você criou, funcionou, não se altera mais. Faltou lembrar uma coisa aqui, nós estamos usando injeção de dependência. Então nós precisamos injetar o HTTP client, a instância dele, e temos que injetar o eConfiguration. Onde que nós vamos fazer isso? Aqui dentro do program. Inclusive isso aqui nós já podemos deletar, nós não vamos usar mais isso. Esse é só um exemplo que o sistema deixou para nós. Eu tenho que ver se não ficou alguma informação dele para trás aqui, de Weather Forecast. Tá aqui, deixou para trás sim. Nós vamos deletar, você está vendo que tem também os dois endpoints aí, tá vendo? De exemplo. Se você quiser se basear nele, você pode se basear nele. Você tem aqui um serviço de log para armazenar informações de log e um verbo get aqui. Então nós vamos deletar isso daqui, depois nós vamos implementar a nossa própria versão. E agora nós vamos fazer a configuração. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Ainda tem aqui, ó, o Weather Forecast. Tem aqui informações de rota aqui. Isso daqui nós vamos eliminar. Pesquisando aqui você pode excluir esse arquivo, ele não vai fazer falta nenhuma. Você pode usá-lo se você quiser, é um arquivo de teste, mas você pode simplesmente excluí-lo. Não vai atrapalhar em nada. Pode compilar. E agora nós vamos para o nosso program configurar a nossa injeção de dependência. Como havia explicado, esse builder é onde faz todas as configurações através dele. Então vamos simplesmente colocar essa linha aqui. E é claro que nós precisamos setar a dependência aqui. A nossa camada de apresentação, ela depende da camada de infraestrutura, da camada de aplicação e assim por diante. Eu ainda não setei as dependências. Vamos colocar as dependências aqui agora. Então a nossa camada de apresentação depende de application, domain e infra. Ela depende de todas. Setado. A partir daí ele já vai reconhecer aqui a interface e a classe. Tá com um nome diferente aqui por causa do... não, agora ele reconheceu. Eita. Pexel Service. Ok, tá aí, já reconheceu. Então nós estamos injetando HTTP Client, essa injeção na nossa Pexel Service. Então, fazendo aquilo ali, esse aqui ele é resolvido por essa configuração aqui. E o configuration.net resolve sozinho, ele já injeta automaticamente. Então agora nós vamos passar para a parte de criar aí o nosso endpoint. Depois nós vamos preocupar com os outros detalhes. Vamos criar o endpoint e a classe que vai apresentar esse dado. Primeiro nós vamos buscar o dado no back-end através do serviço externo. Nós vamos ter um endpoint, nós vamos consumir esse serviço externo. Depois que nós consumirmos esse serviço externo, nós temos que apresentar esse dado, né, em algum formato, no formato JSON para consumo do nosso front-end. Então nós vamos transformar esse dado. Para transformar ele, nós vamos precisar de uma classe para fazer isso, que vai estar lá no nosso domain. Então nós não vamos apresentar as informações do jeito que nós recebemos. Nós vamos apresentar do nosso jeito. Por exemplo, vamos supor que eu não queira apresentar todos os tamanhos de imagem, as opções de tamanho. Eu não quero apresentar, sei lá, o site do autor, o nome do autor, né? Vamos supor que eu quero apresentar só algumas informações, não quero apresentar todas, ou quero deixar elas ocultas, sei lá. Então eu não tenho que usar o meu response, que é essa classe que eu criei. Eu vou usar a minha classe que eu vou mapear para ela. E talvez eu queira também transformar essas informações que serão apresentadas, né?
eu posso transformar, por exemplo, deixa eu ver aqui se tem informações de data e hora, por exemplo. Às vezes eu quero acrescentar informações como data e hora de pesquisa, acrescentar mais informações. Então nós temos que transformar esses dados. O meu data transfer, fazer um mapeamento dele para o meu dado final. E mais uma vez, para acelerar o processo de produção, eu não vou ficar digitando. Vou mandar o GPT criar para mim toda a parte básica para mim. Agora, para você estudar e fixar, obviamente o que você vai fazer. Escreva pelo menos as partes mais importantes que você precisa memorizar para uma entrevista, para um teste. Vamos lá, então. Como eu estava dizendo, né, você precisa memorizar. O ideal é você pegar e repetir esse processo aqui de criação desse projeto várias vezes. Cria do zero, como se você não tivesse nunca feito ele. Vai recriando ele várias vezes para você ir memorizando cada parte, cada detalhe. Mais importante, estrutura do projeto. Padrões de projeto nós vamos usar? Sim, se nós tivermos oportunidade, vamos usar padrões de projeto, como a injeção de dependência, por exemplo. Repository é um padrão de projeto estrutural. Nós vamos ter padrões de projeto comportamentais, que é o caso ali da injeção de dependência. Nós temos aí os princípios de inversão de controle. Nós temos aí um padrão de projeto que você deve ter percebido, que é o Builder, né, esse aqui. Então nós vamos estar sempre utilizando padrões de projeto e aí você vai estar memorizando cada vez mais e aprendendo mais. Aí vão surgindo os problemas quando você vai desenvolvendo, né? Por exemplo, a minha API, eu não posso devolver esse link para o usuário clicar, porque ele vai, obviamente, vai chamar a API não do Pexels e não a minha API. Então, se eu quiser pesquisar a página 2, eu vou ter que mandar a minha API pesquisar a página 2. Então eu vou ter que corrigir aqui o meu serviço aqui, por exemplo, para receber mais um parâmetro, que seria page. E eu vou ter que informar esse page aqui. Então nós vamos pegar aqui, nós vamos colocar isso aqui. A gente precisa saber a search. O page pode vir antes, acho que a ordem não importa muito não. Então vamos colocar aqui. E nós vamos ter que disponibilizar para o cliente uma forma de ele alternar entre as páginas. Ele tem que ter essa opção de alternar entre as páginas. Por padrão a página vai ser 1. Então eu já estou dando as instruções aqui para o chat GPT criar para a gente tanto a classe que vai devolver os dados na apresentação, quanto para criar o nosso endpoint. Eu quero usar o exemplo do AutoMapper para a gente também aprender como utilizar, né? Você que ainda não usou. Dentro da nossa classe de aplicação, nós vamos começar a colocar algumas coisas aqui. Então nós vamos colocar aqui os nossos mappings. Vou colocar uma pasta aqui. Os nossos profiles. E aqui nós vamos utilizar o AutoMapper. Nós vamos usar ele para transferir os dados desta classe aqui para nossa classe de domínio. Nós vamos colocar aqui as entidades, entities. Aqui nós vamos estar nossas entidades. Vamos ter uma classe aqui dentro que vai ser os dados que vão ser apresentados para o cliente final. A gente fala cliente porque não é usuário, né? Pode ser cliente, pode ser uma aplicação, o front-end no caso, né? Então tem Então é essa classe aqui que vai receber
os nossos dados, que não é necessariamente os mesmos que estão aqui. Nós vamos ter que transformar, né? E esses são os dados, nossos dados que são apresentados. O que? A data e a hora que a pesquisa foi feita, que vai ser retornado, vão ter o tempo que gastou para a resposta, né? Quanto tempo que ele levou para poder ir lá no Pexels e trazer esses dados. Bom, tá passando um carro de som, aqui é desse jeito. Então, continuando, aqui o tempo que ele gastou para pesquisar, a URL original, que tem a imagem com a maior qualidade, e uma thumbnail, que no caso é aquela Tiny Image, que é essa daqui, ó. Vamos pegar ela, ou podemos pegar esse Small, tanto faz, uma das duas. Então nós vamos apresentar ela para poder, ela que vai ser desenhada na tela. Nós não desenhamos a original, por quê? A original pode ter 5.000 por 4.000, pode ser 4K, pode ser uma imagem gigantesca. Então nós não apresentamos a imagem original, nós apresentamos uma thumbnail e o nome do autor, em respeito ao autor, a largura e a altura, para a gente poder apresentar para o usuário qual a resolução, né, daquela imagem, para ele saber o tamanho que ela está originalmente. No Pexel você tem várias opções de download. No nosso site só vai ter uma, na nossa aplicação, a original. Lá que só vai ter o download do tamanho original. E você vai ver a thumbnail e o nome do autor. Então, só que na Response você pode ver que tem muito mais informações. Tem muito mais coisas. Você tem aí número da página, resultados por página, total de resultados. Talvez seja até interessante retornar isso aqui, quantas imagens ele encontrou. Mas só para dar como exemplo para vocês, aqui tem o next, aqui, que seria a URL da próxima página, não vou usar. Tem várias informações aqui que nós não vamos usar. O Alt, por exemplo, ele está em inglês. Talvez eu crie uma funcionalidade para traduzir esse Alt, é o texto alternativo, que explica aquela imagem, né? Isso aí ajuda pessoas que... antigamente utilizava-se muito isso daí quando o navegador não conseguia renderizar uma determinada imagem, né? Mas acabou se mantendo. Quando você passa o mouse em cima da imagem, ele dá uma descrição daquela imagem. Inclusive, isso aqui ajuda para a pessoa, tá tentando lembrar aqui, para a pessoa cega, que ela usa aquele navegador que faz a leitura em voz alta, ela não consegue ver a imagem. Então, esse Alt, o navegador lê ele e fala em voz alta. E é isso. Então, eu vou trazer informações a mais que não estão aqui, como por exemplo a data e hora da pesquisa, o tempo que gastou para pesquisar. E por isso nós vamos usar o AutoMapper como forma de conhecimento, não que fosse necessário nesse caso aqui, poderíamos fazer um mapeamento simples, mas para a questão de didática, vocês vão aprender a usar o AutoMapper. Nós vamos instalar aqui. São todas ferramentas para facilitar a nossa vida. Vamos dar uma olhada aqui nas compatibilidades. .NET 8, .NET 9, vamos descer um pouquinho aqui o nível. Vamos colocar o 12. 2.1. Vamos ver aqui. 4.6. Pegar aqui o 12. 2.1 Standard. 13. Aqui já está no .NET 6. 14. .NET 8. Aqui, vamos pegar essa versão aqui, o 14. Ok, está instalado. Agora nós vamos criar nossos profiles e mappings. E vocês vão entender o que é profile e mapping. Adicionando uma classe para o nosso profile aqui, né? Nosso Pexels Profile.
É só para não fazer confusão, eu coloquei a pasta mappings. Você pode colocar profiles ou mappings, mas ela vai representar o nosso mapeamento. Vai depender da complexidade do seu projeto. Pode ser que você tenha mais pastas para organizar, mas eu preferi mudar e colocar assim, mapeamentos, e dentro do mapeamento vai estar o nosso profile. À medida que a gente vai escrevendo código, a gente acaba lembrando de alguns detalhes, né? Como por exemplo, a infra é que depende da application, e a application ela não depende da infra. Então este DTO aqui vai ter que vir para cá, né? Então nós vamos criar aqui Pexel Services, nós vamos colocar essa classe lá dentro. Nós vamos transferir esse DTO para cá. Ele copiou, né, na verdade. E aqui nós vamos eliminar esse DTO daqui. Salvar. Provavelmente agora ele vai ter que mudar o namespace aqui. Tá vendo que ficou com o namespace de infra. Por isso não deu nenhum erro. O que nós vamos fazer? Para facilitar a minha vida, eu vou criar uma classe aqui e depois eu excluo ela. Só para poder facilitar, vou copiar e colar aqui. Pronto. Coloquei no namespace correto, vou deletar esse aqui. E é assim, você vai criando e vai lembrando aí dos seus erros e vai corrigindo, beleza? Então agora aqui vai dar algum BO aqui. E eu vou mandar... Aqui não existe mais isso aqui. O que nós vamos ter agora é using. Cadê? Pexel search ponto. Faltou adicionar aqui a dependência, né? Aqui está. E de domínio também. A infra depende dos dois. Beleza? Agora nós vamos adicionar aqui, ó, application.services.dtos. E pronto, tá aí de volta. Aqui nós vamos ter que corrigir aqui também, né? Que também é a mesma coisa. Pronto, resolvido. Dessa forma eu já consigo aqui encontrar o Pexels foto. Isso. E aqui o search result, ele está aqui no meu domínio. Por algum motivo ele ainda não apareceu aqui. Domain entities. Porque não tem o DTO na frente, claro, né? Tem isso. Tá escrito. O que tá rolando? Tá faltando alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui. Faltou adicionar o domain, que coisa. Ele depende de domain. Application. Beleza. O que estava faltando era isso. Adicionar a dependência. Vamos ver se está compilando. Beleza, compilando. Agora vamos estar explicando aqui, ó. O que o mapeamento vai fazer? Primeiro você vai criar um perfil de mapeamento. Nós vamos estar mapeando do nosso resultado aqui. Esse Pexels Photo faz parte da classe lá de result, a nossa classe de response aqui. Então está mapeando para esse aqui, que é o que nós vamos apresentar para o usuário. Ou seja, nós não vamos apresentar os resultados recebidos.
porque no nosso resultado não apresentar uma data, não tem lá. Eles já estão pegando aqui a data atual. Nós podemos fazer isso aqui até formatar do jeito que a gente quiser, tá? Mas por enquanto vamos deixar assim, a URL original e um thumbnail que na apresentação chama thumbnail, mas no resultado chama Tiny. Aqui nós temos o autor em inglês. Na verdade eu queria colocar o autor em português, mas acabou ficando em inglês, não tem problema não. E aqui chama Photographer. Aqui nós temos with height, beleza. Na verdade, quando está assim, nem precisa fazer isso daqui. Quando tem o mesmo nome, não precisa usar o for member. Não precisa usar o for member, pode até tirar ele daqui. E o tempo gasto para pesquisar eu mandei ignorar, porque vai ser fornecido lá no controller. Vai ser controlado lá, beleza? Então, esse é o nosso profile. Como que esse mapeamento vai acontecer na prática, nós vamos ver daqui a pouco. Os profiles precisam ser registrados lá na configuração no início, tá? Precisamos registrar Add AutoMapper e você coloca o seu profile para que ele seja registrado aqui na configuração inicial do seu sistema, para ele fazer aí as injeções de dependência e todas as configurações do AutoMapper. Agora nós vamos adicionar o nosso controller e em seguida utilizar o nosso mapeamento, o consumo do serviço que nós já fizemos. Aqui adicionar controller. Um controlador vazio. Photos controller. Vazio. E agora o código gerado para a nossa inteligência artificial. Nós vamos explicar direitinho cada parte. Então vamos adicionar aqui a dependência, porque não é aqui, desculpa. Aqui. Não, já está aí. Já está. Vamos lá. Aqui é a interface do nosso serviço, a interface do AutoMapper. Aquela configuração, conforme eu falei, ela vai fazer a injeção de dependência aqui. Aqui o nosso endpoint, Search Async, que nós vamos estar consumindo lá no nosso front-end. As validações, talvez eu coloque aqui, para conhecimento também, o Fluent Validation. Vamos ver aí, né? No decorrer, de repente eu decido colocar o Fluent Validation, que é mais um conhecimento para vocês. Porque o Fluent Validation, ele é uma mão na roda para fazer validação de campos, validação de formulário. Antes de você consumir uma API, enviar informações para o banco, etc. Então o Fluent Validation é muito útil. Pesquisem aí, mas por enquanto eu vou fazer dessa forma aqui. A validação dessa forma. Um stopwatch para contar aí quanto tempo nossa API vai levar para responder. E aqui ele vai estar analisando o resultado. E aqui o nosso mapeamento, o AutoMapper. Dessa forma que ele vai estar fazendo ele está realmente executando o mapeamento, convertendo os objetos da forma que nós solicitamos lá. Então aqui nós vamos colocar aqui o resultado é uma lista, se não me engano, né? Se a gente não prestar atenção, a gente acaba distraindo. O nosso response aqui, tá? Ele tá pegando fotos aqui, que realmente é um enumerable. Ele é uma lista, tá vendo aqui? Por isso eu utilizo aqui o tipo da interface enumerable. E o resultado ele vai vir dentro do nosso Pexel Search Result. Eu quero que ele venha aqui. Isso. O nosso resultado ele é do tipo Pexel Search Result. Só que o nosso serviço ele não retorna nesse tipo, ele retorna no tipo Pexels Photo. Então aqui é feito um mapeamento com AutoMapper.
E a configuração desse mapeamento vai estar aqui. Então tudo que você fizer aqui dentro do AutoMapper vai ser trazido para cá. Ah, mas esse AutoMapper parece ser inútil, parece, sei lá, redundância. Você vai perceber que o AutoMapper é muito útil quando você quiser, por exemplo, eu quero trazer uma data formatada, eu quero pegar um enumerator, por exemplo, e traduzir ele em algumas em palavras. Simplesmente você pode transformar todos os resultados recebidos, né, fazer cálculos, por exemplo, de informações financeiras, qualquer tipo de resultado recebido, transformar eles e jogar eles para sua classe de apresentação. Então o AutoMapper é para isso. Você não vai somente dizer, ó, é desse para esse, desse para esse. Não. O AutoMapper não é só para isso. O AutoMapper também é para transformar seus dados. Você pega daqui, transforma ele, faz os seus cálculos, formatações, elimina caracteres especiais, coloca dado que você quer que não está na classe final, retira dado que você não quer na classe final. Você faz tudo aqui no AutoMapper e joga para sua classe final. É para isso que inventaram o AutoMapper. Então ele faz todo esse trabalho no Profile e para não sujar o seu código principal com todas essas lógicas, porque no fim das contas programadores jovens, programadores novatos vão pegar toda essa lógica e jogar aqui dentro do controller e vira aquela bagunça. E aí ele vai vir aqui calculando aí o tempo e vai jogar para dentro da nossa variável lá, né? Já atualizando aí. E agora retorna o nosso resultado. Já podemos fazer um teste aí com o nosso endpoint. Ele criou aqui esse mapeamento aqui que eu posso utilizar. E nós vamos estar passando aí as informações aqui em cima. Nós vamos ver se está rodando. Vamos testar. Acaba que ele criou, eu parei o container, ele criou outro, olha só ver. Eu esqueci disso. Enfim, não tem problema não. O problema é só a questão de espaço, ocupa muito espaço isso daqui. Eu vou deletar esse cara aqui. Isso ocupa espaço. Enfim, tá funcionando. Opa, veio um negócio aqui que eu não queria. Weather Forecast. Tem algum lixo lá ainda que eu deixei para trás. Vamos lá procurar esse lixo e eliminar. Vamos lá. Aqui se você fizer isso aqui, ó, dá o stop no seu container. Vamos ver, tá parando ainda. Isso. E aí vem aqui excluir, ele vai criar de novo, tá? Porque ele vai usar o nosso Docker Profile. Dockerfile, desculpa. Dockerfile. Vamos ver onde é que tem esse Weather Forecast aqui. É lixo que acabou ficando aqui, eu não vi. Tá no nosso Launch Settings. E aqui dentro do nosso... Isso aqui também. Então acabou criando, deixando esse lixo para trás aqui. Então aqui dentro ele está praticamente configurando um endpoint inicial aqui, né, para poder abrir. Eu poderia colocar aqui o meu endpoint aqui, ou se ele tivesse, por exemplo, o OpenAPI com Swagger, eu poderia mostrar o Swagger. No nosso caso aqui eu posso pedir para ele mostrar o nosso search aqui, por exemplo. De tocar todos eles por isso, né? Tocar aqui, ó. Salvar, vamos rodar de novo. Vamos ver lá o Docker, ele criando novamente. Vamos ver se vai aparecer aqui. Ó, criou de novo o container, acabou criando com underline novamente. Tá rodando. Vamos ver se ele abriu aqui já. Já tá vendo? Já mudou aqui para search. Só que
Tá sem nada, né? Então vamos colocar aqui, ó. As variáveis lá são, vamos lá, query, per page e page. Então vamos lá então. Query igual a, vamos pesquisar por birds. Query page, página 1. E per page. Vou colocar aqui 10 resultados por página. 10. É isso? Tá jóia. É claro, né? Coloquei só search aqui. Eu tinha que ter colocado, porque aqui search é o nome do... É o nome do meu controller. Eu tenho que colocar aqui desculpa, é o nome da minha action. Na verdade tem que colocar ali é isso aqui. Aqui, ó. Não tem necessariamente que colocar, tá? Só estou substituindo o que estava ali, mas depois a gente faz melhor. Coloca isso, fotos. É isso, tá bom. Vamos dar isso aqui. E aqui nós vamos colocar aqui fotos barra search. Isso. Ele não reconheceu, vamos ver aqui se está certinho. Vamos colocar aqui um breakpoint aqui. Vamos tentar aqui. Não, alguma coisa de errado não está correto. Vamos ver o que está acontecendo. Ah, tá. É que eu não tinha notado. É que ele colocou uma rota aqui com a palavra API antes, que é um padrão, né? A maioria das empresas e desenvolvedores colocam a palavra API antes. Embora esse padrão tenha mudado. Depois a gente pode falar sobre isso, sobre como que eles estão mudando a forma de escrever cada parte do endpoint. A gente vai lá então e colocar aqui, ó, API. Eu acredito que seja isso. Ah, agora eu entendi, gente. É porque ele é case sensitive. Fotos minúsculo. Embora aqui esteja maiúsculo, ele é case sensitive. Desculpa, não é que é case sensitive, eu vacilando aí. Ele é minúsculo. Né? Na hora que você chama o controller, ele está reconhecendo ele de forma minúscula, mas está aí o resultado. O tempo gasto para realizar a pesquisa, a data e hora que foi realizada, a imagem que foi baixada, eu posso clicar nela aqui e ela vai abrir na nova página. Aqui eu pesquisei por floresta. Aqui nós vamos ter a thumbnail, beleza? Aqui o nome do autor, tá aí, beleza? Vamos colocar aqui birds. E já entra aqui no nosso controller, faz a pesquisa, pega a chave, a URL, olha que bonitinho. Monta nossa URL com a nossa query. Aqui ele já vai fazer a busca direto na API. Aqui ele para o stopwatch do tempo que ele levou para pesquisar, valida o resultado. Aqui ele vai fazer um mapeamento. Fez um mapeamento, trouxe o resultado. Isso. O código ficou... Eu estou usando F5 aqui para poder continuar. Esqueci que o F5 está controlando... Vou ter que mudar isso aqui. Controlando o stop do vídeo. E é isso. Ele... Ficou um código... Toda vez eu tenho que pausar aqui porque passa um carro de som. Ainda mais que hoje é sábado à noite. Infelizmente Brasil, Zil é assim. Então, ficou um código bem organizado. Eu acredito que eu expliquei todas as partes aí. O nosso domínio com a nossa classe que vai ser apresentada. Aqui também, gente,
embora, deixa eu dar uma olhada aqui, aqui nós temos aqui o nosso services aqui, cadê? Tá. Teve uma pequena confusão aqui. Eu vou explicar por quê. Depois eu vou corrigir. Em primeiro lugar, a nossa camada de apresentação está consumindo diretamente da camada de infraestrutura. Tá aqui. O que não é o correto. O correto é ela ter um serviço na camada de aplicação. A camada de aplicação vai ter uma interface que vai comunicar com a infraestrutura. Essa é a ordem correta. Então eu vou estar corrigindo isso daqui para mostrar para vocês, para não ficar uma coisa mal feita. Por que que tem que ser assim? Você poderia usar diretamente do controller e consumir na camada de infraestrutura? Sim, pode. Mas você tem que pensar que você vai trabalhar com projetos que vão crescer, vão se tornar difíceis de dar manutenção. E quando você coloca o consumo da infraestrutura direto na camada de apresentação, você está transferindo as regras de negócio, tudo que vai ser feito, todo o tratamento de dados, todos os cálculos, tudo que se refere à regra do negócio para dentro da camada de apresentação, e não é responsabilidade dela. Para poder manter o código organizado, todas as regras devem ficar na camada de aplicação. Ela é a camada de aplicação de regras de tudo que é referente ao negócio, vai ser tratado dentro dela. Então, ela vai estar consumindo da infra indiretamente através de interfaces. A camada de apresentação, ela consome os serviços prestados pela aplicação. E ela só apresenta os dados. Então, ela não tem que ter nada a ver com tratamento de regra de negócio, de transformação de dados, de mappings, nada disso. Então, eu cometi um erro aqui, poderia dizer que foi proposital, seria muito cara de pau, mas não foi proposital, é só distração mesmo, porque aqui para me concentrar é difícil com esse todo um carro de som, passa um barulho, uma coisa, enfim, mas eu estou me esforçando aqui para trazer o melhor para vocês e foi só um lapso. Então aqui nós temos aqui o nosso endpoint. O que o nosso endpoint está fazendo aqui? Tá vendo? Ele está fazendo cálculo de... esse cálculo vai ficar em outro lugar, tá? Mas ele está fazendo cálculos aqui, está buscando dados na infraestrutura, fazendo validações, fazendo mapeamento. Tudo isso é regra, embora não está diretamente relacionado ao negócio, mas também são regras que não devem ficar aqui. Aqui só vai lá na aplicação, busca os dados e apresenta eles. Então nós vamos estar fazendo essa mudança no nosso código aqui e mostrando para vocês aí. A primeira mudança, por exemplo, nós vamos transferir essa interface para cá. Né? Então nós vamos pegar aqui o Pexel Services, ele está aqui, ele vai ter a interface e não a infra. Ele vai ter o controle da interface. Aí que nós vamos deletar daqui. Não preocupa, gente. Isso acontece, às vezes você começa um projeto e e você vai lembrando na hora das coisas que tem que fazer. Você não pode lembrar tarde demais, que aí fica difícil de consertar tudo. Então nós vamos alterar, vamos fazer as mesmas coisas que nós fizemos anteriormente. Vamos criar uma classe fake aqui. Depois eu vou passar isso tudo para o GitHub, para nós poder, tanto para compartilhar. Na verdade eu já criei o Git desse projeto. Eu vou só estar fazendo o commit dele lá e compartilhando aí com vocês aí. Então vou alterar aqui a interface aqui. Tá bom? Aqui, beleza, tá certo. Nós vamos ter isso daqui vai acontecer. Pronto, está resolvido. E o que vai acontecer aqui? Aqui nós temos a implementação de uma interface que está dentro da aplicação. A infra depende de application. Então,
application não depende de infra. Como que a infra, a application vai vir aqui consultar os dados, ler esse método aqui, se eu não tenho uma dependência aqui dentro aqui, olha. Eu só dependo de domain, eu não dependo de infra. Como que eu vou conseguir entrar aqui dentro, rodar esse método aqui e trazer dados? Essa é a mágica da injeção de dependência. Então nós vamos criar aqui dentro um serviço que vai ser consumido pela nossa camada de apresentação. Esse Pexel Service aqui, na verdade deveria ter um outro nome, Pexel External Services. Vamos até renomear aqui para poder ficar mais claro. Porque se trata do serviço externo. External Service. Vamos aceitar alterar o namespace aqui também. External Service. Ok, aceitando. Fez o renomeio. E agora nós vamos ter uma outra interface que vai ser do nosso service de fato, o nosso Pexel Service, né? ou Pexels Photo Source Service, alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Eu posso ter outros serviços aqui além desse, mas eu vou colocar por enquanto esse aqui. Na verdade é uma interface que nós vamos criar. E nós vamos ter a implementação dela também, né? Vou adicionar uma nova pasta. Agora que eu vi que esse nome aqui embaixo está errado. Implementations. Aqui. Tinha percebido que estava errado. Isso pode afetar o namespace. Então. Deixa eu ver se o namespace alterou aqui. Alterou. Beleza. Aqui nós vamos... nós temos essa interface aqui. Ela praticamente vai espelhar o que nós estávamos fazendo aqui no controle, nós vamos passar a fazer nela. Ela vai estar fazendo isso aqui, ó. Podemos até aproveitar isso aqui, ó. Podemos fazer isso, Photo Search, por exemplo. Control Flow. Então, depois eu vou corrigir isso, deixa aqui por enquanto. E aqui nós vamos fazer a implementação da nossa... primeiro dizer o que ela vai fazer, né? Criando aqui Search Result. Aqui. Basicamente é o que eu preciso. Ou o nome aqui pode ser, por exemplo, Photo Search. E aí nós vamos entrar com query string, a query, page, print per page. Isso. Nós vamos implementar aqui. Vamos colocar aqui pexels
search source. Set source aqui. Mandar implementar. Ok. E aqui nós vamos fazer. Isso daqui vai ser. Nós vamos retornar aqui uma exception, na verdade. Lá a gente captura essa exception lá e retorna o bad request lá. E aqui nós vamos agora, ele é aguardável, né? Isso. Agora aqui, tá, agora nós vamos fazer a injeção de dependência aqui do nosso serviço, que é o que acabou sendo feito no lugar errado, que estava lá no controller. Eu tinha feito errado aqui. Então nós vamos tirar isso daqui. Nós não vamos usar ele aqui. Nós vamos usar outro source aqui. Depois nós vamos dar um jeito nisso. Tira daqui. Vamos aproveitar essa variável aqui. Vamos colocar aqui. Nós estamos aqui dentro da nossa application. Nós vamos precisar dessa interface aqui. Cadê? External Source. Isso aqui é porque eu mudei o nome. Acabou que ele não reconheceu ali. Isso. Nós vamos fazer a injeção de dependência agora. E essa é a mágica, né? Porque na verdade a implementação dele está lá na infra, que a gente não depende dela, né? E aqui nós vamos colocar, ele já até chamou aqui o parâmetro que a gente quer. Eu vou colocar aqui, ó. Isso, tá aí. É feita a injeção de dependência aqui. E nós começou outro som alto na rua. É difícil, mas não sei se. Tomara que não saia aí pra vocês aí. Qualquer coisa eu dou uma pausa aqui e volto. Já passou, meu Deus, como é difícil esse lugar aqui. Então vamos pegar também aqui a injeção de dependência do mapper. Vamos transferir ela pra cá. Deve ser tão bom morar na Suíça. Silêncio. Um dia ainda consigo. Então vamos transferir para cá a injeção de dependência do mapper. A gente pode estar usando ele lá dentro do serviço. Ok. Ali no controle nós vamos colocar a injeção de dependência desse service. Ele vai ser o intermediário, aqui vai estar todas as classes, tudo. Então aqui nós vamos lançar uma outra exceção. Em vez de dar um retorno, a gente lança uma exception. Eita. Not found exception aqui. Beleza. O nosso resultado aqui é o que nós vamos retornar. Por que ele está reclamando aqui? Deixa eu ver. Tá. Beleza. É que eu esqueci disso aqui. O resultado é uma lista, né? Isso. Deixa eu lembrar aqui se é isso mesmo, né? No nosso resultado aqui, é isso mesmo, ele vai tornar dessa forma. Lá ele vai converter, parece que ele está convertendo de forma implícita. Então é isso, ele vai trazer o resultado com este. O que está reclamando aqui? Tá, devo ter errado alguma coisa lá na assinatura aqui. Vamos corrigir. Tá, é porque eu coloquei o enumerable lá, tinha esquecido. Pronto. Vamos ver se está compilando. Como tá, beleza.
Agora nós vamos aqui no controller. O nosso controller agora, nós vamos criar aqui uma injeção de dependência. É do da nossa aplicação. Nós temos essa interface aqui e Search Service. Nós temos External Service e Search Service. Vamos para o Search Service e Pexels Search Service, esse aqui. E aqui nós vamos injetá-lo no nosso aqui. Opa. Pronto. Esse IntelliSense é muito inteligente. Então aqui nós vamos fazer um target. E nós vamos utilizar o nosso Search Source. Ponto. E aí nós vamos usar o Photo Search aqui e passar os parâmetros recebidos. Que é a query. Page per page. Ok. Então, pega o resultado aqui. Esse. E nós vamos retornar esse resultado. Assim. E aí nós vamos separar aqui as exceptions aqui. Como por exemplo, argumento exception. Nós vamos retornar acho que é bad request. Então, no argumento eu vou retornar um bad request com a mensagem que nós definimos lá. Tem o not found. Not found as. Será que eu não tenho essa exception importada aqui? Acabou que eu não percebi, eu coloquei DLL not found exception. Nenhum resultado encontrado. Deixa eu ver se tem algum outro que eu possa usar aqui. Eu vou utilizar esse aqui porque eu não encontrei uma outra mais adequada. Você pode criar você pode herdar da classe exception e criar sua própria classe, tá? É só para poder poupar tempo. Vai servir, o campo veio vazio. Então é só para poder a gente separar lá do nosso lado por que eu recebi aquela exception. Porque a gente não vai retornar uma exception para ninguém. Isso é só para a gente poder identificar o tipo de resultado. O parâmetro veio vazio e ele é obrigatório. E aqui não veio nenhum resultado para pesquisa. Só para isso. Então aqui nós vamos capturar aqui essa exception aqui e transferir a mensagem para o cliente. Né? No nosso caso aqui é um retorno de not found. Na verdade essa mensagem já está lá internamente. Nós vamos transferir aqui x.message. E por fim, qualquer outra exceção, get exception, nós precisamos transferir para uma página de um resultado, alguma coisa. Aqui não é página, desculpa. Nós vamos estar retornando algum outro tipo de erro interno, sei lá. Vamos ver aqui. Você sempre tem a opção de apertar F12 e ver aí o que você quer retornar, porque às vezes você não lembra tudo. Você tem aqui not found, no content, forbid, que é negado, problem,
redirect, not found ele recebe um objeto como argumento. Vamos ver se tem alguma coisa assim como erro, como server. No final das contas vai ser um bad request mesmo. Tornar um bad request mesmo. Você pode passar a mensagem porque vai ser tratada do lado do cliente. Pronto. Esse aqui se torna desnecessário. E é isso. Vamos ver se está compilando. Lembrando como eu fiz aquelas mudanças, né? Alterando de lugar aí e mudando alguns nomes. Então aqui fica external service. E aqui nós vamos ter que dar um using aqui para poder fazer essa alteração aqui. Acabou fazendo essa. E também tem a injeção de dependência. Eu acabei esquecendo. Vamos ver se está compilando aqui. E aí nós fazemos a injeção de dependência. Acabou dando novamente alguns erros aqui. E aquele mesmo problema que tivemos antes. É o container. Está com algum problema, não sei se é. Pode ser que seja algum conflito com o OneDrive. Vamos lá, vou resolver isso. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu paro o container. Se precisar até eu excluo ele. E aí eu limpo aqui a solution e vou compilando um por um. Mas esse tipo de erro não é normal, tá? Num ambiente normal, um ambiente saudável, pode ser que seja alguns conflitos aqui. Vamos aqui recompilar infra. Vamos ver se está compilando. A gente compila separadamente, a gente vai vendo aí. Vamos compilar aqui application. Compilando. Não mostrou aqui. Vamos compilar aqui a presentation. Excelente, vamos compilar geral. Beleza, compilando. Agora nós vamos fazer aqui a configuração da injeção de dependência que nós fizemos aqui. Aqui no caso aqui do Pexel Service, nós temos essa injeção de dependência aqui. O External Service, se não me engano, já foi feito. Deixa eu ver. Esse aqui já foi feito. Nós vamos fazer a injeção de dependência desse aqui. E a injeção de dependência aqui no controller. Essas injeções têm que ser configuradas. Então é isso. A configuração é essa daqui. Ó. É só essa aqui que ficou faltando. É o Search Service, que é a que nós criamos e colocamos lá no controller. A Scoped. Depois vocês estudem a diferença do Transient, Scoped, Singleton, para vocês entenderem aí. Então adicionamos aqui a injeção de dependência e agora podemos testar novamente, porque agora a relação de dependência está correta. Agora para vocês verem que interessante, né? Aqui está a nossa application, nossa camada de aplicação, tem um serviço que vai consumir da camada de infra, só que indiretamente ela não tem uma dependência aqui, ó, de projeto da camada de infra, só depende de domain. Só que a interface que está sendo consumida pela infra está dentro dela.
Então ela vai ser injetada através da configuração lá do program, vai ser injetada aqui e vai consumir. É interessante? Olha só. Vamos fazer o teste. Nós estamos agora entrando aqui para introduzir os dados aqui de pesquisa. E vamos lá. Então ele entrou aqui no nosso... Nós vamos agora para o nosso serviço. Está dentro do nosso service, dentro de application, olha aqui em cima, dentro de application. Então vamos lá, stopwatch. Agora, olha aqui, search photos async. Isso aqui, essa interface aqui, olha só que a implementação está dentro de infra. Tá vendo aqui? Só que esse cara aqui, ele é só uma interface. E eu não tenho dependência, olha que legal. Então, a minha application não depende de infra, mas infra depende de application. Mas mesmo assim, a application consegue chamar métodos dentro de infra. Sem precisar da dependência, apenas usando sem precisar de dependência entre de application para infra, usando a injeção de dependência. Trouxe os resultados. Vamos botar para rodar aqui e ver o resultado. Opa, deu alguma coisa errada? Diz que not found. Deu algum erro, vamos tentar de novo aqui. Deu um resultado, então deu um erro, então nós vamos debugar e entender o que aconteceu. Olha lá. Estou procurando por river, que é rio, página 1, 5 por página. Qual foi o erro? Olha, deu resultado, 5 resultados. 5 resultados. Alguma coisa de errado não está correta. Vamos lá. Ah, não, deu sim. Deve ser... Será que eu estava na página errada? Deve ser. Devo ter confundido. Então trouxe resultado aí. Vamos dar uma olhada aqui. Aí, ó. Rios bonitos aí. Né? Imagens lindas. Então é isso daí. A parte de back-end, o básico está pronto. Só que eu quero também guardar um histórico. Eu quero que meu sistema se lembre. Porque se for só para consumir a API do Pexels, eu podia fazer isso direto pelo front-end. Então isso aqui é uma forma didática de aprender. Então nós vamos, além de fazer isso daqui, eu quero mostrar um histórico. Eu quero que ele armazene para mim cada pesquisa que foi feita, na data, na hora, e mostre numa barra lateral, de forma que eu possa clicar ali naquela linha, né, daquele histórico, e ele vai refazer aquela pesquisa para mim e trazer o resultado. Então eu quero, eu pesquisei uma vez e achei uma imagem assim, 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 não lembro o que foi que eu digitei na minha pesquisa. Pronto, vai estar lá no meu histórico de pesquisa. Igualzinho quando você vai pesquisar no Google, ele mostra ali um históricozinho de que você pesquisou. Você vai pesquisar ali no Mercado Livre, ele te mostra o histórico de tudo que você já pesquisou. No YouTube e assim por diante. Você tem um histórico de pesquisa, você tem histórico de pesquisa no Netflix, no Prime Video. Né? Nós vamos fazer um histórico de pesquisa, e esse histórico de pesquisa pode ser utilizado no nosso front-end da forma como é usado nessas outras plataformas, ou de outra forma, uma barra lateral, ou dentro do próprio campo de pesquisa, dentro de um drop-down. Então nós vamos para essa próxima etapa aí. Primeiro nós vamos fazer o commit do que já está funcionando bonitinho aqui.